Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Esta noite desejo trazer um subtema para o terceiro dia de congresso aqui em Goiânia. E o subtema que desejo comentar é chamados para o avivamento. O texto sagrado nos diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você pode repetir esta expressão bíblica? Diga bem forte: e busquei dentre eles. Eu gostaria, se possível, ouvir a galeria. Vamos dizer outra vez: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quantos podem dizer aleluia? Meus amados, Ezequiel integrava a leva dos 10.000 judeus que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, após a rendição do rei Jeoaquim no ano 597 a.C., conforme o registro do segundo livro dos reis, no capítulo 24, versículos de 11 a 14. E residindo na Babilônia, na terra dos caldeus, em Tel Abibe, às margens do rio Quebar, um dos maiores afluentes do rio Eufrates, ao sul da Babilônia, por volta dos seus 30 anos, Ezequiel é chamado por Deus para exercer o ministério profético entre os cativos de Judá, a fim de repreendê-los de seus muitos pecados, de sua constante e até profunda dureza de coração para com Deus e da rebelião contra a palavra do Senhor. O capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, ele compõe no seu contexto o conjunto das profecias relacionadas ao cativeiro imediato de Israel, à completa destruição de Jerusalém e as razões que levaram Deus a exercer tamanho juízo. E quando estamos diante desse texto que lemos, o capítulo 22 e o versículo 30, nós estamos diante de um desalento divino, porque retrata um dos momentos de maior apostasia em Israel. O capítulo 20, o capítulo anterior a este capítulo que lemos, registra que 7 anos de cativeiro haviam passado, e nesse íntere alguns dos anciãos de Israel foram ter com o profeta Ezequiel, que representava Deus neste tempo no meio do povo, a fim de lhe pedir alguma orientação da parte do Senhor. E na ocasião, quando lemos o contexto do capítulo 20, Deus ponderou que a sua longanimidade, que a sua benignidade, que a sua misericórdia fez de tudo para desviar o juízo do seu povo, porque ao longo da história de Israel, Deus sempre conteve o seu braço. Quando lemos a história do povo de Israel registrada na Bíblia Sagrada, nós vemos que sempre que Israel se desviava do caminho do Senhor, homens como Moisés, como Josué, como Samuel, reis como Davi, como Josias, e alguns outros poucos remanescentes no meio de todo o povo, se levantavam como intercessores, denunciavam o pecado da nação, convidava-os ao arrependimento, a uma busca sincera pela presença de Deus. E diz a palavra que quando estes declaravam a decadência espiritual e moral do povo,
o povo atentava para a palavra, para o convite, para o chamado, de forma que na presença de Deus eles desfrutavam de um glorioso avivamento. O Senhor disse na sua palavra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Mas quando lemos o capítulo 22 de Ezequiel, nós percebemos no contexto dos livros do profeta Isaías, do livro do profeta Jeremias e do livro do profeta Ezequiel. Isaías que profetizou anos antes do cativeiro babilônico, Jeremias que profetizou os anos próximos que antecediam o cativeiro babilônico, e Ezequiel que profetiza no período do cativeiro babilônico. Quando lemos o conteúdo profético desses profetas, nós percebemos que os anos que antecederam o cativeiro babilônico não foi assim. O povo de Judá estava submerso no seu pecado. Eles estavam tão afogados na sua apostasia que não foi possível Deus promover outra vez no meio do seu povo o avivamento que ele desejava, porque o povo era de dura cerviz. Eles escolheram continuar andando segundo o seu malvado coração. O capítulo 22, onde lemos, ele nos apresenta, como já disse, um desalento divino, porque Deus queria promover este avivamento. E no exercício do ministério profético de Jeremias, diz a palavra de Deus, no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, que um dia Deus disse ao profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se você quiser acompanhar o texto de Jeremias 18, do 1 ao 12, abra sua Bíblia, porque vamos estar mencionando esse texto da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jeremias, chegando na casa do oleiro, o vê trabalhando sobre as rodas, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor lhe deu esta mensagem: Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado ou destruído, mas se essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou um reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, disse o Senhor, vá e proclame a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidades para vocês e não o bem. Por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo assim respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Daí entendemos o porquê de Deus não ter conseguido neste momento promover o avivamento que ele tanto queria. Porque Deus, ele faz tudo o que lhe apraz, mas quando diz respeito ao homem, ele faz isto segundo o livre-arbítrio humano. Deus não interfere, Deus aponta o caminho, Deus mostra que caminho devemos trilhar, mas somos nós que escolhemos se dissemos sim ou não para o Senhor, o nosso Deus. E como disse, Deus não pôde promover, porque o
povo escolheu permanecer no seu pecado antes de dar ouvido à palavra de Deus por intermédio da boca do profeta Jeremias. E a conclusão do Senhor, que após esquadrinhar toda a nação, é o que está escrito aqui no versículo de número 30: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Para Deus chegar a este relatório, Ele esquadrinhou a toda a nação. E quando nós olhamos para o contexto do capítulo 22, nós vemos Deus esquadrinhando o povo em geral de Israel. E sabe qual é o relatório que Deus teve do povo? Toda a nação estava pervertida. Eles desobedeceram às leis do Senhor, negligenciaram seus cultos, ignoraram o temor ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese. Não se surpreenda com alguém que não teme a Deus. Ele é capaz de fazer as ações mais horrendas que alguém pode fazer. Por isso, pais, eu nesta noite vos dou uma sugestão de oração. Quando orarem por vossos filhos que são adolescentes e jovens, orem dizendo ao Senhor: Senhor, não permita que o temor a ti saia do coração do meu filho, da minha filha. Porque não é um instrumento que vai segurar o teu filho da igreja. Não é uma participação na programação que vai segurar o teu filho na igreja. Não é a participação de alguma atividade que ele venha exercer que vai segurá-lo aqui na igreja. Mas o temer ao Senhor não fará com que ele arrede o pé da casa do Senhor nosso Deus. O temor do Senhor já não estava mais no coração do povo. Por isso que os filhos desrespeitavam os pais. Havia opressão social, perseguiam-se os órfãos, as viúvas. Havia violência e extorsão. Havia perversão na sexualidade, porque havia incesto com nora, com meia-irmã. Havia adultério, havia fornicação, prostituição. E o maior agravo da nação está no versículo de número 12, pois o texto sagrado diz que a nação se esqueceu de Deus. Quando nós lemos no livro dos Juízes, capítulo 2, depois que Moisés morre, Josué morre, e morre também toda a geração dos anciãos, a Bíblia diz que uma nova geração surgiu no meio do povo que não conhecia o Senhor. E aqui eu pergunto à igreja do Senhor Jesus: entre uma geração que não conhece ao Senhor e uma geração que se esqueceu de Deus, para quem está o maior agravo? Para quem não conhece ou para quem se esqueceu? Quando a gente olha para esta realidade do povo de Israel, nós entendemos que não conhecer é resultado de uma ignorância. E a qualquer momento, seja pela revelação natural ou especial, Deus pode se apresentar a esta pessoa e esta pessoa pode passar a conhecê-lo. Quantos exemplos temos na palavra de Deus? Agora, esquecer de Deus é assumir um estilo de vida, é viver como Deus não existisse. É por isso que a nação estava submergida no seu pecado. Foi isso que Judá fez. Eles passaram a viver como se Deus não existisse. Só que Deus não fica só procurando alguém no meio do povo. Deus agora vai para as classes importantes de Israel. Ele vai na linhagem real, para ver se lá tinha um rei, um príncipe ou um descendente da linhagem real, que pudesse tapar o muro, estar na brecha perante ele, que pudesse ouvir o seu chamado, interceder pelo povo e denunciar o pecado do povo,
Mas quando a gente olha o contexto, a Bíblia nos revela que os líderes de Israel, que eram responsáveis pela situação moral e espiritual da nação, eles que deveriam observar a lei de Deus, sabe o que é que eles faziam? Eles deram as costas para Deus e para o povo. A palavra diz que os príncipes estavam com as mãos manchadas de sangue. A corte, que era o lugar de preservar a lei, se tornou agora no lugar onde se promoviam e se ocultavam os crimes mais iníquos. Era da corte que saía a ordem para matar os profetas do Senhor, inclusive o profeta Jeremias. Deus também vai à linhagem sacerdotal para ver se encontrava um sumo sacerdote ou sacerdotes ou levitas que tivessem condição de promover este avivamento no meio do povo. Mas quando olhamos para o contexto de Ezequiel 22, o texto diz que o templo, que era o lugar de adoração, onde a lei de Deus era ministrada, onde os sacerdotes deviam manter a pureza da adoração a Deus, de ensinar às pessoas o modo correto de viver na presença de Deus, sabe o que é que eles faziam naquele tempo? A adoração de Deus tinha se tornado uma trivialidade. Eles ignoraram a lei do Senhor, não cumpriam os seus deveres como deveria ser feito segundo o que estava prescrito na lei de Deus. E o maior agravo deles é de ter se recusado de ensinar o caminho da verdade, que estava regido pela lei do Senhor. E Deus visita a última classe, a classe dos profetas. Deus vai em busca de uma voz. E a palavra de Deus diz que aos profetas cabiam a lealdade a Deus, porque o profeta no meio do povo representava a voz de Deus no meio do povo. Mas o contexto sagrado diz que eles não eram leais à sua vocação. Eles estavam em busca de lucrar financeiramente diante da função que exerciam diante do povo. Eles traziam mensagens mentirosas para o povo. Eles faziam com que o povo cada vez mais se afogassem nos seus pecados. Por isso que Deus concluiu que buscou dentre eles um homem, mas a ninguém achou. Esta trágica história de Judá é um retrato dos nossos dias. As pessoas aí fora se afogam em suas práticas pecaminosas como se Deus não existisse. Quando Deus olha para a nossa nação, Ele não vê algo muito diferente de Judá. Algumas autoridades constituídas, ao invés de cuidar dos valores que preservam o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio da vida em sociedade, eles, de forma deliberada, abertamente, escolhem declarar a sua intolerância para com Deus e para com a sua palavra. Os religiosos desse tempo, em sua maioria, não estão preocupados em ensinar o povo a andar no caminho que leva para o céu. Eles estão preocupados com o seu bem-estar financeiro. É por isso que suas mensagens, sejam através da música ou através da pregação, visa somente massagear o ego dos seus ouvintes. Porque eles não têm nenhum compromisso de confrontar o pecado. Porque eles sabem que isso não dá dinheiro. Isso não dá ibope. Isso não dá seguidores no Instagram. E assim como nos dias de Judá, o mesmo Deus que buscava alguém para promover um avivamento, hoje, quando Ele olha para a terra, aí tem um detalhe especial. Naqueles dias Ele disse assim: busquei dentre eles um homem e não achei ninguém. Hoje, quando Ele olha para a terra, sabe quem é que Ele vê? Aqueles que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue na cruz do Calvário. Ele olha para a terra e vê a sua igreja. Somente a igreja neste tempo pode promover o avivamento que Deus quer derramar e esta terra precisa.
E eu estou nesta noite diante da geração que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus está olhando para a terra e está vendo você, moça. Deus está olhando para a terra e está vendo você, rapaz. Deus está olhando para a terra e está vendo você, meu irmão, você, minha irmã. Mas você diz assim: mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não tenho influência, eu não tenho condições financeiras de me apresentar, eu não tenho reconhecimento. Não importa diante de Deus estas coisas. O que importa é alguém que tenha condições de tapar o muro, de ficar na brecha perante Ele, para ser o instrumento que Deus quer usar neste tempo para promover o seu avivamento. Agora, eu preciso dizer isto aqui: não confundamos avivamento com fanatismo. Avivamento não é só pulos, não é só gritos, não é só dúzias de línguas estranhas. Avivamento não é emocional. Avivamento é razão, é racional. Avivamento visa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de postura. Avivamento fala de uma vida impactada pela exposição do poder da palavra de Deus. Nestes últimos anos que ajudo o nosso pastor a pregar a palavra de Deus nos congressos de adolescentes e jovens, muitas vezes Deus me impulsiona a dizer o que Ele me impulsiona a falar nesta hora: que Ele não está preocupado se no congresso eu estou chorando, se no congresso eu estou falando línguas, se no congresso eu estou pulando. Ele está olhando para os meus pés depois do congresso, se minha vida mudou, se minha postura mudou, se minha mente mudou. Isto que é avivamento. E o avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Nenhuma fogueira queima de uma vez só. Geralmente tem um gravetinho que pega fogo. E depois ele incendeia o que está perto. E depois ele incendeia o outro. E depois 3 incendeia 4. E depois 4 incendeia 8. O relatório de Deus neste tempo é diferente, porque a igreja foi levantada para tapar o muro e estar na brecha. Só que neste universo que é a igreja, para promover este avivamento que tanto almejamos, Deus, ele tem um perfil específico. Nem todos conseguem atender este chamado por causa da exigência que Deus estabelece para que este seja o instrumento que Ele irá usar para promover o avivamento que está por vir. E este avivamento se inicia primeiro na sua vida. E qual é o perfil que Deus procura? Olha para a jovem, o rapaz que está do teu lado, e pergunta para ele: qual é o perfil que Deus procura? O que é que Deus espera quando olha para mim, ver em mim, ver em você? O que é que Deus espera achar em nós, para que nós atendamos esta característica, esta exigência, e assim estejamos habilitados para ouvir o chamado? Porque antes de ouvir o chamado é necessário cumprir o requisito. No período dos juízes, e agora lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 a 3, nós vamos perceber que, exatamente no capítulo 2, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, desviaram-se dos caminhos do Senhor. Eles eram homens perversos. Eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. O contexto diz que eles comiam do sacrifício do Senhor. Eles engordaram com as melhores partes da oferta que era dedicada a Deus. O pecado desses homens
era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Não eram bons os comentários que corriam entre o povo do Senhor. E é neste momento que Deus revela a sua indignação com Ofni e Finéias e apresenta o critério, a característica que se ausentou deles, e agora ele passou a buscar em outro que pudesse substituí-lo. E quando estamos diante do versículo de número, capítulo 2, o livro de 1 Samuel, e o versículo de número 13, a Bíblia diz que o Senhor disse a Eli: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Sabe qual é o critério que Deus espera ver em você e em mim, para que nós, enquanto igreja, estejamos com condições de estar tapando o muro perante Ele na brecha, para sermos o instrumento que Ele vai começar em nós o avivamento a fim de alcançar a outros? É ser segundo o coração dEle. Diga comigo: ser segundo o coração de Deus é a característica que Deus procura em mim. E aí você pergunta: mas irmão Salatiel, poucos homens foram segundo o coração de Deus. É por isso que eu disse a você que esse chamado não é para todos. Só que eu estou certo que eu estou diante de jovens que desde a sua infância Deus está guiando a sua história para este tempo. Como é que a gente alcança este nível de ser segundo o coração de Deus? É só a gente olhar para os exemplos que temos. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 15, a palavra de Deus diz que Deus havia se arrependido de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele havia se afastado dos caminhos do Senhor, recusado obedecer às suas palavras. No registro de Lucas, no capítulo 13, versículo 22, acerca deste episódio, Lucas diz que Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha, se Deus disse achei, é porque Ele estava procurando. E quando a gente procura uma coisa, é porque Ele não está aparente. E Deus disse assim: o homem que é segundo o meu coração executará parte da minha vontade. É assim? Um percentual da minha vontade. É assim? Como é que está escrito na sua Bíblia? Diga toda. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quando a Bíblia diz toda, é porque é toda. Aí você volta para 1 Samuel, porque é o exemplo do congresso que nós estamos usando. Então a nossa meditação tem que se embasar na história dele, para ver se ele foi o homem de fato segundo o coração. E diz a palavra de Deus em 1 Samuel, que Deus disse: eu já procurei e eu já suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração. De quem Deus estava falando? De Samuel. E como foi que Samuel alcançou este nível, esta característica? É só a gente olhar para o contexto. A Bíblia diz, no capítulo de número 1, versículo 22 e 24, abra a sua Bíblia. É assim que vem o avivamento, pela exposição da palavra. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, o texto diz assim: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então
o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá um tempo. É assim? Como é que está escrito na sua palavra, na sua Bíblia? E fique lá para sempre. Veja agora o versículo 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. O que é que isso traduz para a gente? Que alguém que tem a característica segundo o coração de Deus para executar toda a sua vontade, ele desde cedo toma a decisão de estar na presença do Senhor sempre. E eu falo esta noite aqui a moças e rapazes, a adolescentes, a irmãos, que desde cedo Deus tem dado um impulso. É uma coisa que não é natural. Eu falo a pais agora aqui esta noite, que hão de lembrar de promessas que Deus fez aos cônjuges antes da concepção do filho e da filha. E que o diabo, desde a concepção, por saber da promessa, que tem tentado destruir o plano, o propósito, porque esta é a missão dele, atrapalhar todo e qualquer propósito de Deus. Só que Deus, desde a tua infância, vem guardando teus caminhos. Se o diabo pudesse, desde a tua infância, ele já tinha feito você tropeçar. Mas o Espírito Santo que está dentro de ti, desde quando tu era um bebezinho, desde o momento que tua consciência despertou e tu disseste: eu vou usar a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude para estar na presença de Deus. É por isso que desde cedo Deus exige tanto de você, e você não pode fazer o que a outra faz, e você não pode ir para onde o outro vai, e você não pode se vestir como o outro se veste. Há algo mais estreito de Deus contigo. O que é isso? É Deus desenvolvendo a característica, é Deus desenvolvendo o referencial, é Deus estabelecendo o nível. Por quê? Porque há algo que Deus quer fazer através da tua vida, há algo que Deus vai executar através da tua história, e Deus teria que começar desde cedo mesmo. Só que, quando a gente desperta a consciência, o desafio fica maior. Porque não é só o cuidado de Deus agora que está em questão, é o meu livre-arbítrio. É a minha decisão de querer continuar na presença, de querer seguir a vida de santificação, de querer seguir a vida de pureza, de querer dizer não ao pecado, de querer estar na presença de Deus, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de consagrar. É a minha escolha. Veja 1 Samuel 2:18. O texto diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem. Veja o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja o versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e se fazia agradável assim para com Deus e para com os homens. Veja o capítulo 3, o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. O diabo pensou que ia te destruir, que ia te tirar da casa de Deus, que ia te fazer desviar, que ia te deixar raquítico na presença de Deus. Ele tentou, ele te seduziu, mas cada tentação, é o Senhor que te conhece, que está te dizendo a tua história aqui esta noite. Cada tentação, cada investida, cada cilada, cada laço, tu corria para a presença de Deus.
Tu jejuavas, lembra de quantos momentos de jejum tu fizesses, quantas consagrações, quantas vigílias, quantas vezes tu, sem ninguém mandar, te levantavas pela madrugada e dizia: Deus, chegue aqui, senão não vou suportar. E olha tu aqui no grande coral, cresceu, se fortaleceu, está agradando a Deus e os homens. Deus disse a Eli: eu honro os que me honram. Te prepara, porque o tempo de honra de Deus está chegando para a tua vida. Deus vai te honrar nesta igreja, Deus vai te honrar nesta cidade. Teu nome será conhecido, diz o Senhor. Só que nós estamos agora num momento de maior decisão. Porque a lâmpada está para se apagar. E antes que ela se apague, a nossa decisão precisa ser tomada, porque haverá uma resposta de Deus. Por que você está aqui esta noite? Você está aqui porque você quer ou porque lhe forçaram a vir? Porque você é crente? Porque você quer ou porque alguém lhe força a ser? Porque você faz parte dessa igreja? Porque você quer ou porque alguém lhe força a vir? Você quer continuar na presença de Deus, se fortalecendo, crescendo? Você precisa tomar uma decisão, porque haverá propostas de Satanás sutis. Mas se você esta noite disser: Deus, eu quero continuar crescendo na tua presença, eu quero estar envolvido com a tua glória, com a tua graça, com o teu poder, na tua presença, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero receber dons espirituais, eu quero que esse congresso seja um divisor de águas na minha vida, eu quero mudar, que o teu avivamento venha sobre mim, Senhor, eu quero ser diferente. A partir de agora eu vou mergulhar na palavra, eu vou orar, eu vou dedicar tempos de oração, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou me envolver com os trabalhos do Senhor. Alguém verá você diferente a partir desse congresso. O que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Você precisa tomar uma decisão hoje aqui. E ela não é tomada na emoção, ela é tomada na razão. Porque a palavra alcança teu intelecto esta noite. A transformação não é de emoção, é de mente. Queres o plano e o propósito de Deus? Satanás vai colocar na tua frente manjar, ofertas apetitosas, porque ele sabe que a única forma que vai te fazer sair da brecha, a única forma que vai te tirar do muro, sabe o que é? É você pecando contra Deus, eu pecando contra Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Aí ele vai colocar na tua presença, como recompensa, propostas que contaminarão a tua alma, como ele quis contaminar a alma de Daniel. E quando Daniel, lá na Babilônia, depois de ter passado pelo processo seletivo do rei, de ter tomado consciência do currículo do treinamento, e agora diante da refeição, diante da ração que seria disponibilizada como gratificação do rei, que ele olhou o cardápio, olhou o menu, ele disse: espera aí, olha o discernimento, olha a visão espiritual. Espera aí, isso aqui na lei não pode. Isso aqui não. Gente, só tem o que não pode? Não, quero não.
Daniel 1:8, todos nós conhecemos. E Daniel assentou no seu coração. Não tem essa expressão lá? A atualizada diz: e Daniel decidiu firmemente, com resolução. Essa palavra dá a ideia de que quando o eunuco do rei saiu, é como se Daniel tivesse assumido a tribuna e disse assim: gente, olha para mim aqui, por favor. Vocês vão cair nessa? O rei está querendo destruir a relação da gente com Deus. Mas Daniel, a gente não está na Babilônia. Sim, a gente está na Babilônia e Deus não está aqui, não. Eu não vou comer desta comida. Aí Ananias se levantou e disse: Daniel, eu estou contigo. Azarias se levantou e disse: eu também não como. Aí o outro se levantou e disse: eu também não como. Aí Daniel ficou olhando. Eu não sei se teve mais ou se só foram eles. Eu sei que o texto só relata o nome deles, e me parece que eles foram a minoria. Mas não tem problema, porque para esse chamado não são todos. Mas se você faz parte da turma de Daniel, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Deixa eles comerem do manjar do rei, e vai tu comendo legumes e bebendo água, que deixa o tempo passar, que daqui a pouquinho a gente vê a diferença. Daniel chegou para o rei, porque a resolução ela é firme. Você não fica só na emoção, dizendo: eu faço parte da turma de Daniel. Não, tem que tomar decisão mesmo. Daniel disse assim: a gente não come, né? Tá fechado comigo? Tá fechado. Então vamos lá no eunuco. Olha, eunuco, somos judeus. Na nossa lei não podemos comer isso. Faz o seguinte, deixa a gente comer legumes e beber água. Aí o eunuco disse: você está doido? O rei vai me matar, porque vocês vão ficar fracos, raquíticos, os outros comendo do melhor da mesa do rei. Vão ficar mais fortes, robustos. Aí Daniel disse assim: faz um teste. A gente fica 10 dias. Olha para quem do teu lado, para quem está do teu lado, e diz para ele assim: a princípio será 10 dias. Depois será 3 anos. Depois é um estilo de vida. 10 dias o quê? Comendo legumes e bebendo água. Tá bom, 10 dias. Imagina um insulto nos vestuários, né? E aí, hoje a comida, hein? Aquela lasanha, hein? E tu, Daniel, comeu o quê? Eu comi inhame. Inhame com o quê? Com beterraba. E tu tomou aquela Coca-Cola? Não, tomaste o quê? Tomei água. Ixi. No outro dia, eita, que o churrasco hoje, hein, de carneiro, hein? Tava bom demais. E tu, Daniel? Tu, Ananias, comesse o quê? Hoje? Hoje foi batata doce. Batata doce com o quê? Eu comi com tomate. Misael comeu com cebola. Misericórdia. E vocês beberam o quê? Água. Vocês não enjoam de beber água, não? Não. Nem é assim que diz a gente? É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado na igreja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vocês não enjoam, não? Não enjoam, não. Ora, machacanta labacia. Aí no final dos 10 dias, o chefe, as penais, chamou todo mundo e disse: hoje vocês vão fazer exame laboratorial. Para ver como é que vocês estão as taxas. Para ver quem tem saúde. Porque a gente fez um negócio aqui, a gente está preocupado. Vem você aqui, meu filho. Você faz parte de que time? De que grupo? Não, eu faço parte do grupo dos demais que comem da mesa do rei. Deixa eu furar teu dedo e ver tua glicemia. Quando furou o dedo dele, a glicemia dele deu 320. Meu filho, você vai morrer. 320. Cuidado. Tem muito açúcar no sangue. Vem tu, Daniel. Daniel foi. Quando furou de Daniel, deu 86. Sobe na balança. Aí quando o outro que deu 300 e pouco subiu, qual é a tua altura? Minha altura é 1,60 m. Teu peso, 120. Está obeso. Sobe, Daniel. Subiu. Tua altura. É só, irmão. Vocês estão entendendo a minha linguagem, não? Estou conjecturando, viu? Não é assim que diz o texto, não. Você, Daniel, 78 metros. Seu peso, 75. Igual o Salatiel. Está ideal. Aí assim foi para os demais. Aí o rei olhou para os 10, para os 3,
para os 4, digo, e disse assim: que mistério é esse? Todo mundo aqui doente e vocês com saúde. Aí ele disse assim: então, em vez de 10 dias, 3 anos, deixa a gente comendo legumes e bebendo água. Aí no final dos 3 anos, quando o rei chamou todo mundo para fazer agora prova oral, quem gosta de prova oral, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aí a Bíblia diz que quando o rei puxou a ficha dos 4 que comiam legumes e bebiam águas, aí disse assim: rapaz, esses 4 aqui são 10 vezes melhores do que os outros, em ciência, em inteligência, em sabedoria. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se você permanecer fiel, você será 10 vezes mais. Geração 10 vezes mais. Aleluia, 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 aleluia. Quando Deus percebe que o critério de executar toda a sua vontade está no coração daquele que Ele está olhando. Você sabia que Ele está olhando para a gente aqui agora? O Senhor está olhando para o teu coração esta noite. Ele está esquadrinhando o teu coração. Ele está te colocando pelo avesso esta noite, e Ele está vendo o teu caminhar, o teu andar, por onde tu tens andado. O salmista disse: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. É o que Deus está fazendo aqui esta noite com a gente. Quando Deus sonda e vê que no nosso coração executar a sua vontade, toda a sua vontade é o nosso desejo, aí Ele diz: agora é a hora. Hora de quê? Fazer o chamado. A Bíblia diz que Samuel foi deitar. Que coisa linda. Porque Deus não está preocupado com o nível da experiência. Ele está preocupado com a disposição do coração. Ele não quer saber se você passa 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas orando. Se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 3, 4, 5, 6 vezes no ano. Ele quer saber a disposição do seu coração. De servi-lo, de temê-lo, de andar nos princípios da sua palavra. Porque hoje vivemos uma era de se atingir metas. Eu leio a Bíblia para poder cumprir meta. Eu oro para poder cumprir meta. E Deus não está interessado com isso. Se não me falha a memória, eu preguei isto aqui no congresso de adolescentes. E Deus me traz a memória aqui agora para dizer outra vez à igreja do Senhor: Deus não está preocupado com metas. Deus está preocupado com a disposição do nosso coração. Se é Ele de fato que queremos. Se é, eu não sei se de joelho, assentado, dormindo, acordado, em pé, vai chegar o momento do chamado de Deus. Samuel deitou. De repente uma voz: Samuel. Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor. Aí foi no quarto de Eli. Aí disse: o Senhor me chamou? Aí ele disse: não, filho, não te chamei não. Volta para o teu quarto. Aí ele voltou. Quando ele estava se deitando de novo, ele ouviu: Samuel. Ele disse: o Senhor está me chamando. Eis-me aqui, Eli, tu me chamaste? Não, filho, eu acho que você trabalhou muito hoje. Volta para o teu quarto e dorme. Aí ele voltou. E quando ele voltou, ele ouviu a voz: Samuel. Sabe o que é que Deus ensina a gente com isso aqui? Que apesar da nossa inexperiência com Ele, se nós estamos com a vida alinhada ao critério que Ele estabelece pela sua palavra, Ele não desiste de nos chamar. Deus não desiste de te chamar, moça. Deus não desiste de te chamar, rapaz. Ele olha para o teu coração e se agrada do teu coração. Ele vê as respostas que tu dás na faculdade. Ele vê o teu comportamento quando você está na rua. Deus está se agradando dos teus pés. Deus está se agradando dos teus caminhos. Samuel se levanta, vai no quarto de Eli e diz: Senhor, me chamaste? Ele disse: não te chamei não. Agora eu estou entendendo o que é que está acontecendo.
Você é um rapaz que está na linha, desde cedo está na presença de Deus. Deus me disse que vai levantar alguém que é segundo o seu coração. Eu estou pensando que seja você, menino. Faz o seguinte: se você ouvir a voz chamar teu nome outra vez, não diga apenas eis-me aqui e corra para cá. Diga assim: fala, Senhor, teu servo ouve. Você quer dizer isso esta noite? Você tem fé para dizer isto esta noite? Feche seus olhos agora e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Mas eu me sinto fraca, eu me sinto pequena, eu me sinto incapaz. Mas é você que Deus quer, é você que Deus está chamando, é você que Deus está insistindo. E a sua resposta para Deus esta noite é: fala, Senhor. Por acaso blefasse a mão. Sobre a canto a fúria. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala no ouvido desta moça agora. Fala no ouvido desse rapaz agora. Fala no ouvido deste adolescente agora. Fala, Senhor. Fala, Senhor. O Senhor está entre nós esta noite. O Senhor está passeando pela sua igreja agora. O Senhor está se movendo entre a sua noiva agora. O Senhor está nos sondando agora. O Senhor está nos esquadriando agora. Ele está procurando o homem, a mulher, o jovem, a moça, o rapaz que tem a condição de tapar o muro, de ficar na brecha, que executará toda a sua vontade, porque é segundo o seu coração. Os olhos de Deus estão sobre a igreja de Goiânia agora. Os olhos de Deus estão sobre o grande coral agora. Você está sentindo Ele passando por você aí agora? O Espírito Santo está passando como fogo sobre você aí agora. Se você está sentindo um calor sobre o seu corpo agora, o Espírito Santo de Deus está passando por você aí agora.